Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 13 de novembro de 2023. Do livro do profeta Daniel. Visão da estátua e da pedra, o reino eterno de Deus. Naqueles dias o rei Nabucodonosor dirigiu-se a Daniel, que se chamava Baltazar, dizendo: Achas que podes realmente explicar-me o sonho que tive e dar-me a sua interpretação? Respondendo, disse Daniel ao rei: O mistério que o rei procura descobrir não conseguem explicá-lo sábios, magos, adivinhos e astrólogos. Mas há um Deus no céu, capaz de revelar mistérios que te dá a conhecer, ó rei Nabucodonosor, o que vai acontecer nestes próximos tempos. Foi o seguinte o sonho e as visões que teve tua mente quando estavas deitado. Tu, ó rei, ainda na cama começaste a pensar sobre o que estaria para acontecer. Aquele que sabe revelar mistérios mostrou-te coisas vindouras. Esse mistério foi-me também revelado, não para dar mostra de conhecimento maior do que o de todos os outros homens, mas para que ao rei se manifeste sua interpretação, para que tu conheças as preocupações de tua mente. Tu, ó rei, olhavas e apareceu-te ver uma estátua grande muito alta, erguida à tua frente de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atirara a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino que é inferior ao teu, e ainda um terceiro que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo a semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés parte de barro e parte de ferro? Porque o reino será dividido, terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com o barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamento, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei
o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto em terra diante de Daniel e deu ordens para que lhe fossem oferecidos sacrifícios e incensos. Depois disse o rei a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois foste capaz de interpretar este mistério. O Deus do céu suscitará um grande reino, um reino que jamais se acabará. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto este ficará eternamente. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Esta pedra haverá de esmagar todo aquele sobre quem ela cair, enquanto este ficará eternamente. Da homilia de um autor do século II. Testemunhemos a Deus pelas obras. O Senhor usou para conosco de uma misericórdia tão grande que, primeiramente, nós, seres vivos, não sacrificássemos a deuses mortos, nem os adorássemos, e levando-nos por Cristo ao conhecimento do Pai da verdade. E qual é o conhecimento que nos conduz a Ele? Não é, acaso, não negar aquele por quem o conhecemos? Ele mesmo declarou: ao que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai. É este o nosso prêmio, testemunhar aquele por quem fomos salvos. Como testemunharemos? Fazendo o que diz sem desprezar seus mandamentos, honrando não com os lábios só, mas de todo o coração e inteligência. Pois Isaías disse: este povo me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Portanto, não nos contentemos em chamá-los de Senhor. Isto não nos salvará. São suas as palavras. Não é quem me diz Senhor, Senhor que se salvará, mas quem pratica a justiça. Por isso, irmãos, demos testemunho pelas obras, amemo-nos mutuamente, não cometamos adultério, não nos difamemos uns aos outros, nem nos invejemos, mas vivamos na continência, na misericórdia, na bondade, e sejamos movidos pela mútua compaixão, não pela cobiça. Confessemo-lo por estas obras, não pelas contrárias. Não temos de temer os homens, mas a Deus, porque o Senhor disse aos que assim procediam: se tiverdes comigo, reunidos em meu seio, e não cumprirdes meus mandamentos, eu vos repelirei e direi: afastai-vos de mim, não sei de onde sois, operários da iniquidade. Por conseguinte, irmãos meus, lutemos, sabendo que o combate está em nossas mãos. Muitos se entregam a lutas corruptíveis, mas somente são coroados aqueles que mais tiverem lutado e combatido gloriosamente. Lutemos, pois, também nós, para sermos todos coroados. Por isso, corramos pelo caminho reto, pelo combate incorruptível. Naveguemos em grande número para ele e pelejemos, a fim de obter a coroa. Se não pudermos todos ser coroados, que ao menos dela nos aproximemos. Convém-nos saber que se alguém se entrega a um combate corruptível, mas é surpreendido como corruptor, é flagelado, afastado e expulso do estádio. Que vos parece? Que deverá padecer quem corrompe o combate da incorrupção? Sobre aqueles que não guardam o caráter se diz: seu verme não morre, seu fogo não se extingue, e serão dados em espetáculo a toda a carne. Vós, irmãos, vos convertestes ao Senhor,
para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando o seu Filho vir dos céus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele nos livra da ira que virá. E agora, meus filhinhos, ficai nele, a fim de que, quando ele aparecer, possamos encontrá-lo confiantes, sem ficar envergonhados em sua vinda. Ele nos livra da ira que virá. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.